Uma boa noite a todos os irmãos e amigos. É um prazer estar aqui neste momento para trazer esta reflexão. Quero falar nesta noite sobre saúde. O tema dessa mensagem é o fundamento de todas as doenças. Mas antes gostaria de convidá-los a ler comigo na terceira epístola de João, no versículo 2, que diz o seguinte: Amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Muitas vezes as pessoas e até religiões, certas religiões, pensam que Deus ele só se interessa pelo lado espiritual das pessoas. Mas não, nós sabemos que Deus, esse Deus que criou o corpo, que criou esta máquina, deseja que tenhamos saúde física, né? Que Ele quer que estejamos bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Né? Essa é a vontade e o desejo dele para nós todos, né? Mas infelizmente vivemos em um mundo que é um hospital onde a cada dia que passa as doenças aumentam mais e mais. E muitas pessoas gastam assim com remédios, gastam com cirurgias, né? Para recuperar a sua saúde e muitas vezes em vão, muitas vezes sem sucesso. Né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde ela pode ser definida como o bem-estar físico, mental e social do homem. Né? E já a palavra doença, segundo as pesquisas, né, ela é uma condição anormal que afeta negativamente o organismo, alterando a estrutura ou função. Né? E a palavra doença também ela vem do latim, que significa dolentia, que significa sentir ou causar dor, ou afligir-se, e amargurar-se, e etc. E no Brasil e no mundo hoje existem as 5 doenças que mais matam hoje em dia. Né? Vou estar falando aqui alguma delas, né? Segundo as pesquisas. A primeira doença que mais mata hoje em dia são as doenças cardiovasculares. 9 mil pessoas morreram só em 2019 devido às doenças cardiovasculares. Uma delas, citar aqui uma delas, como o infarto, a insuficiência cardíaca, o AVC e assim por diante. Né? Existem várias as doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. E a segunda doença que mais matam é o câncer. Né? Diz que existe mais de 100 tipos de câncer. Né? E um deles, podemos citar o câncer do pulmão, o câncer do intestino, o câncer da próstata, né? E assim por diante. São vários tipos de câncer, né? Que matam hoje em dia, tanto no Brasil como no mundo. E as terceiras doenças que mais matam são as doenças respiratórias. Nessas doenças respiratórias, né? Está incluída o pulmão, né? O enfisema pulmonar, a bronquite crônica, pneumonias. E um dos fatores de risco pode ser a poluição, pode ser o cigarro, tanto as pessoas, os fumantes passivos e também os fumantes ativos e também os passivos, né? E as pesquisas dizem também que os hábitos alimentares também contribuem bastante, né, para as doenças respiratórias. Em quarto lugar está o diabetes, o temido diabetes, né? 14 milhões de pessoas só no Brasil. É uma doença que não tem cura. Infelizmente não tem cura. Mas é uma doença que pode ser controlada através do exercício, através do estilo de vida e mudança na alimentação. Né? Porque é uma doença perigosa. Né? É uma doença perigosa mesmo. Uma doença que traz sofrimento para a pessoa que tem. E se não cuidada, ela pode levar à morte. Em quinto e último lugar está as doenças relacionadas ao fígado e aparelho digestivo. Então, 63 mil mortes por ano por causa dessas doenças. Né? Por causa dessas doenças. Então, dessas doenças vem a cirrose, a hepatite. E uma das causas também é o estilo de vida, o mau estilo de vida das pessoas. Né? O sedentarismo, o álcool,
E, inclusive, também o uso indiscriminado de medicamentos também pode trazer essas doenças também, e complicando mais e mais, né? Ou seja, o uso indiscriminado de medicamentos, ela sobrecarrega o fígado. Muitas pessoas, qualquer dorzinha, né, qualquer coisinha, vive tomando remédio por conta própria, né? É muito perigoso, né? Muito perigoso, e aí pode trazer essas doenças relacionadas ao fígado, né? E aparelho digestivo. Quero falar aqui também sobre as doenças mentais ou sentimentos que pode também trazer doenças, né? Eu falei aqui agora sobre as doenças, né? Relacionadas ao corpo, né? Que através do estilo de vida as pessoas podem ter essas doenças e pode complicar mais ainda essas doenças, né? Mas através do melhoramento, através do bom estilo de vida, as pessoas podem diminuir e podem melhorar essas doenças. Segundo as pesquisas, essas doenças que eu citei, elas podem ser reduzidas, segundo as pesquisas, em 80%. Em 80%. Por exemplo, se a pessoa tiver um bom estilo de vida, uma alimentação equilibrada, exercícios e melhorar o seu estilo de vida, elas podem reduzir 80% dessas enfermidades. Mas quero falar aqui também, como eu citei, algumas doenças mentais ou sentimentos que podem também trazer doenças, que podem afetar o corpo, né? Porque antigamente acreditava-se que o corpo não tinha nada a ver com a mente, que não tinha uma ligação íntima, né? Que não estava relacionado um com o outro. Só que as pesquisas mais recentes, elas mostram que tudo que afeta o corpo afeta a mente, né? Inclusive tem pesquisas que mostram que de 100 doenças, 90 têm origem na mente, né? E quero citar aqui alguns sentimentos que começam na mente, mas que pode trazer doenças, ou seja, que começa na mente, mas que também pode afetar o corpo, trazendo doenças. Que é um sentimento aqui é o medo, né? O medo é algo que o ser humano tem desde que o pecado entrou nessa terra. Nós vemos a história de Adão, né? Foi criado perfeito e nunca conheceu esse sentimento, porque tudo era perfeito, tudo era paz e harmonia, né? Até que ele pecou, então ele sentiu essa sensação estranha de medo, a ponto de querer fugir-se de Deus, né? Agora, o que o medo ele pode trazer na saúde? Quais as consequências que o medo pode trazer, fisicamente falando, na saúde? Então, o medo pode causar taquicardia, dor de cabeça, falta de sono, pressão arterial, alergia na pele, problemas digestivos, lombardias, vontade súbita de urinar, e etc. Então, são algumas consequências que o medo pode trazer na saúde, né? Alguns problemas de saúde, né? Que o medo pode trazer. E nós sabemos que o medo também como eu falei, uma consequência do pecado e também é um dos sinais dos últimos dias. Jesus, ao falar dos sinais dos últimos dias, ele diz que os homens desmaiarão de terror, porque as potências do céu serão abaladas. Ele falou isso quando ele citou os sinais dos últimos dias que aconteceria pouco antes da volta dele. Então os homens veriam aqueles sinais, ele ficaria apreensivo, ficaria com medo, né? Porque as potências do céu seriam abaladas. Outro sentimento aqui também é a preocupação. Diz que meia hora de preocupação cansa mais do que 8 horas de trabalho, segundo algumas pesquisas, né? E a preocupação ela faz parte também da rotina do ser humano, né? Muitas pessoas se preocupam, como Jesus mesmo falou, né? Citou, preocupa com o que há de comer, com o que há de beber, se preocupa com o dia de amanhã e assim por diante.
E a preocupação, além de não resolver o problema, pode trazer mais problemas, inclusive na saúde. Olha alguns problemas de saúde que a preocupação pode trazer. Estresse, que aumenta o nível de hormônios como cortisol, adrenalina e noradrenalina. Isto pode levar ao aumento de pressão, aumento da pressão, aceleração do coração, problemas cardiovasculares, como arritmias e infartos. São alguns problemas que a preocupação pode trazer. Então não adianta se preocupar, que não resolve os problemas e traz mais problemas. E outro sentimento aqui que eu quero falar também é o ódio. Muitas pessoas guardam ódio no seu coração, ódio até contra Deus e contra as outras pessoas. O ódio também é um fruto do homem pecador, né? É um fruto da carne, como diz Paulo lá em Gálatas, né? O ódio, a ira, a mágoa, o ressentimento. E além de não resolver os problemas, ele traz mais problemas, né? Traz mais problemas, traz inimizades, traz guerras, né? E inclusive afeta também a pessoa que abriga em seu coração. Até problema de saúde. Um deles aqui, por exemplo, é hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, alterações gastrointestinais, transtornos mentais, depressão e etc. São alguns dos problemas que o ódio pode trazer. E o outro sentimento que eu quero citar aqui é o sentimento de culpa. A culpa é algo também que começou com o pecado. Adão e Eva, quando pecou, além de sentir o medo, como eu citei agora há pouco, ele sentiu o sentimento de culpa. Uma coisa leva a outra, né? Porque ele viu que eles pecaram contra Deus, né? E aí ele temeu pelas suas consequências e teve esse sentimento estranho, que é o sentimento de culpa, né? Que é um sentimento que as pessoas têm quando comete algo errado, né? E esse sentimento, ele por si só, ele não traz a solução dos problemas, né? Aliás, ele pode até trazer, fisicamente falando, ele traz também enfermidades. Por exemplo, aqui, ó, depressão, alcoolismo, vício em drogas, dores no corpo, problemas digestivos, enxaqueca, e etc. Né? Então, são alguns dos problemas que a depressão, melhor dizendo, que o sentimento de culpa traz, né? E tem casos que as pessoas, alguns casos assim, que as pessoas elas se suicidam, né? Ao sentir culpada por algo que ela cometeu e não encontrar saída e não encontrar solução. Né? E falando sobre as doenças mentais, as doenças que começam na mente, o que Ellen G. White ela diz, né? A Ellen G. White, ela escreveu coisas que a ciência passaram a escrever e descobrir muitos anos mais tarde, né? Então, ela inspirada por Deus, ela diz o seguinte: 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm a sua base na mente, né? Tem a sua base na mente, né? Ou seja, então há muitas doenças que as pessoas sofrem e ela começa na mente, né? De 9 doenças, ou melhor dizendo, de 10 doenças, 9 começam na mente. Né? Aí ela cita alguns, por exemplo, né? Ela cita aqui, por exemplo, talvez algum vivo problema doméstico esteja qual cancro roendo até a alma e enfraquece as forças vitais. Remorso pelos pecados que solapam a constituição e desequilibra a mente. Né? Até ela cita a doutrina do tormento eterno, né, que é uma teoria que a igreja no passado, né, na Idade Média, ela usou para amedrontar as pessoas, né? E muitas pessoas sofreram com isso, né, mentalmente e fisicamente. Né? Então, o sentimento de culpa, vários sentimentos, o remorso, né? A dor, a mágoa, né? Tudo isso são sentimentos que começam na mente, né? Que abala a mente e também vai afetar o corpo, né? Segundo a escritora Ellen G. White.
E temos exemplos bíblicos. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 2, versículo 9, né? Eu não vou demorar para ganhar uns tempos, né? Mas lá diz algo e fala sobre o paralítico, né? Um certo paralítico que Jesus encontrou, né? Que há muito tempo estava com essa enfermidade. E ele sabia que essa doença era resultado do quê? Era resultado do seu pecado, resultado da sua conduta. E ele, o maior desejo dele não era tanto encontrar a cura para a sua enfermidade física, mas sim encontrar alívio mental, libertação da sua culpa. E até que um dia ele conseguiu chegar à presença de Jesus, né? Levar ele à presença de Jesus. Mas o interessante é que está escrito que antes de ele chegar à presença de Jesus, Jesus já estava, o Espírito Santo já estava trabalhando no seu coração, trazendo convicção, implantando nele o desejo de libertação, arrependimento, né? Lá na sua casa, né? E quando mal ele sabe que Jesus já estava trabalhando na vida dele, lá na sua casa mesmo, né? Trazendo convicção e arrependimento. Então, quando chega na presença de Jesus, Jesus olhou a vida dele, leu a vida dele, viu nele o desejo de libertação da culpa, né? Do pecado, até que Jesus fala assim para ele, no versículo 2 diz o seguinte: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. Então, nesse momento, quando ele ouviu essas palavras, ele encontrou paz e alegria, né? E foi uma vida nova para ele, raiou a esperança, né? Então ali viu o quê? Viu a manifestação do grande amor de Deus, né? Para salvar o homem, né? Então isso é um exemplo do amor de Deus, que não só no caso do paralítico, mas até hoje está disposto a perdoar, a salvar qualquer pecador, né? É dessa enfermidade. Por qual que é a maior enfermidade que afeta o ser humano? É o pecado. É o pecado que traz o sentimento de culpa, traz outros sentimentos e traz desesperos e traz outras enfermidades também, como eu citei anteriormente, né? Então, esse paralítico, o que acontece? Se ele encontrasse o alívio, o perdão, para ele estaria disposto até morrer. Para ele não importaria simplesmente, não importaria a cura física se ele pudesse encontrar alívio, né? Encontrasse o perdão. Daí ele encontrou, e Jesus ele fez um trabalho completo, né? Jesus não só restaurou espiritualmente, não só curou, trazendo-lhe libertação, trazendo-lhe perdão, mas Jesus também ele restaurou da sua enfermidade. Jesus curou ele e ele não passou a andar na presença das pessoas, né? E Jesus realizou um grande milagre ali, né? Então, como eu falei, a maior causa das enfermidades hoje em dia é o pecado, né? O pecado traz todas essas consequências. E é o que Ellen G. White ela fala também no livro Desejar Todas as Nações, né? O fardo do pecado com seu desassossego e insatisfeito desejo é o fundamento de suas doenças. Não pode encontrar alívio enquanto não for ter com o grande médico. A paz que unicamente ele pode dar comunica vigor à mente e saúde ao corpo, né? Ó que maravilhas, irmãos e amigos, né? Vou ler de novo que é muito bonito. No finalzinho aqui, ó. A paz que unicamente ele pode dar comunica vigor à mente e saúde ao corpo, né? Então Deus, ele quer nos restaurar, né? Ele quer nos curar, ele quer curar todo ser humano desta maior enfermidade, libertando do pecado, né?
Mas como eu falei no começo, Deus, ele quer que tenhamos saúde por completo. Eu citei o que é doença no princípio, né? E existe a solução hoje para essas doenças também, fisicamente falando. Diz que os maiores remédios são aqueles que Deus deixou, né? Vou citar aqui algum deles, como a água, o exercício, a alimentação adequada, o regime conveniente, luz solar, né? E confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios, por cuja falta milhares estão a perecer. E dentre esses remédios, o último que eu citei, a confiança em Deus. A confiança em Deus, poderíamos dizer que é o fundamento, né? Porque quando a pessoa ela confia em Deus, aí o que acontece? Aí ela vai, no caso desse paralítico, né, confiou em Deus, aí ele vai receber a cura por completo, vai receber o perdão, né, a restauração da alma, que ser liberto do pecado, que o pecado é o fundamento de todas as enfermidades, né? Por isso que a confiança em Deus ela é importante, né? E não só para a alma, mas para fisicamente falando, né? Porque Deus ele quer nos curar, nos restaurar físico, mental e espiritualmente, né? E assim por diante. Então, e pois Jesus, ele é o médico do médico, e está escrito o seguinte no Salmo capítulo 103, versículo 3, ele diz o seguinte: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Que maravilha, né? E falando, por exemplo, sobre a alimentação, que eu citei no começo, que a alimentação errada é uma das causas da enfermidade. E eu citei também que nós vemos também que a alimentação correta ela ajuda a prevenir as doenças e até curar doenças, né? E até em Isaías, capítulo 55, embora tenha uma aplicação sobre a salvação, sobre a graça, né? Mas ela pode ser aplicada fisicamente também, né? Diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Comei o que é bom, comei o que é bom. E aquilo que é bom é aquilo que Deus preparou para nós, né? Aquilo que Deus preparou para nós no princípio, lá na criação, nas frutas, verduras, né? E cereais, e assim por diante, né? E falando sobre a preocupação, Jesus fala: não preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que encontrar a Jesus, encontrarmos a cura, né, espiritual, o perdão que nos trará a paz, nos trará a libertação, e com certeza as outras coisas virão, né? E aí nós receberemos também um coração novo que estará disposto a obedecer às leis, né, as leis morais, as leis físicas, né, que regem a nossa saúde. E infelizmente nós vivemos num mundo de pecado, né, onde estaremos sujeitos, mesmo confiando em Deus, mesmo obedecendo às suas leis, nesse mundo estaremos sujeitos a ficarmos doentes, né? Mas o que acontece? Estando com Deus, nós estaremos seguros. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Apocalipse, capítulo 21, João viu um novo céu, uma nova terra, nos quais habita a justiça, né? E nesse lugar não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, né? Aliás, Isaías também diz o seguinte: neste lugar nenhum morador dirá, enfermo estou, porque o povo será absolvido dos seus pecados, né? Lá não terá dor, não terá angústia, a angústia não se levantará por duas vezes, né? Ó maravilhas do amor que redime, diz a L.G. White, né? E que grande amor tem Deus pelo ser humano, a ponto de sacrificar-se, a ponto de trazer solução para o pecado do homem, para as suas misérias e para as suas enfermidades, né? Que possamos a cada dia nos aproximar desse maravilhoso Deus e possamos viver numa atmosfera de paz, de saúde, de bem-estar
e possamos levar também essa cura, essa paz a outras pessoas que não conhecem, né? Esse é meu sincero desejo, oração. Amém.